Tem um outro comentário que eu queria muito ler pra vocês aqui, mas não tô achando agora. Mas é um comentário, na verdade eu tive vários comentários assim, onde as pessoas comparam, é, mais uma vez, né, tentando, nesse comentário a pessoa utiliza a Bíblia para tentar elevar o animal ao status de ser humano, de imagem, a imagem e semelhança do Criador. E a pessoa cita ali o fato de que, olha, vamos pensar na Arca de Noé, né? Teve mais animais ou mais humanos dentro da arca, né? Então Deus matou a humanidade inteira, deixou só uns humanos e muitos animais e todas as espécies, né? A pessoa justificou ali, né? E eu respondo pra pessoa e depois fiz até um outro post no dia 3 de maio lá no meu Instagram tem este post, onde eu digo, ó, é pra dominar e não pra virar pai deles, né? Onde eu cito ali Gênesis 1:26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, tá? E sobre todo réptil que se arrasta sobre ela. E ali eu utilizo depois na discussão com algumas pessoas o fato de que, olha, Deus colocou os animais na arca, ele salvou sim, mas os animais estavam ali sim por uma questão de preservação, estavam abaixo do ser humano, o animal virou alimento, o animal fazia parte daquilo que o ser humano iria dominar e não ser servido, e não servir, e não, enfim, e não se subjugar, né? O animal estava ali para ser dominado. Mas enfim, essa é uma discussão teológica, não é esse o objetivo aqui agora, mas é só para vocês entenderem que se você é desavisado e desinformado, o jargão dessas minorias, eles, como é que eu posso dizer, eles são muito aceitáveis. Porque um pouquinho de esperteza que eles têm e muitas vezes aproveitando da sua inocência, você vai dizer e vai pensar assim, realmente, né, os animais, tinha mais animais na arca do que seres humanos, então Deus se importa mais com os animais do que com os seres humanos. Enfim, são essas falácias progressistas que são ditas para olhar para a família, para olhar para o ser humano e diminuir o ser humano diante do que ele é. E o que o ser humano é, em essência, ou deveria ser, a imagem e semelhança do Criador, ok? Para finalizar essa aula de orientação, eu trouxe o caso Joca para mostrar para vocês que a antropomorfização, a cultura dos pais de pet, por mais bobo que pareça essa discussão, é uma das ferramentas utilizadas nessa guerra cultural. E vamos pensar que se entre uma guerra de nações a busca pelo poder se dá pela conquista do território do outro, dentro dessa guerra de narrativas, né, desse jogo de antropomorfização, dessa guerra cultural, essas ferramentas que nós vemos aí, como o aborto, as discussões de gênero, os pais de pet, tudo isso é utilizado para destruir a família. Esses grupos progressistas hoje não querem uma guerra com armas, não querem uma guerra, não, eles querem, como vocês já viram em outros vídeos aqui, eles querem, né, a guerra que eles estão lutando, batalhando, alguns de maneira intencional, outros como bucha de canhão, de maneira mais ignorante e alheia mesmo, mais porque vão ali com a manada. Essa guerra é uma guerra pelas mentes, pelo intelecto, pelo espírito humano. Então, para dominar a sociedade, a cultura, o meio intelecto, eles precisam do que? Enfraquecer a família. Porque a família conservadora, o modelo de família bíblico, esse modelo é o que mantém essa sociedade de pé. É o que garante os valores que são passados de geração em geração. Então, para que eu consiga mudar essa sociedade por meio da cultura, ou seja, de uma guerra cultural onde eu transformo o comportamento humano, eu tenho que atacar principalmente a família, a constituição da família, aquelas famílias que já existem, os filhos que já existem. Aí, uma vez que eles conseguem fazer isso, agora eles começam a atacar os filhos que estão na barriga, para que não nasçam. Eles lutam pelo aborto. E uma vez que eles estão avançando nessa pauta, eles começam agora a fazer o quê? Eles começam a lutar para aqueles que nem sequer têm filhos, sequer pensem na possibilidade de tê-los. Então, eu destruo a família, os filhos, a possibilidade desse filho sair da barriga. E antes disso, agora, eu não quero nem que um homem e uma mulher se unam. Contentem-se com um pet. Não precisa constituir família. Para que constituir uma família? Tá? Então, nessa guerra cultural, onde o objetivo é o domínio social, o domínio de uma classe sobre a outra, o domínio de uma minoria, de um povo sobre o outro, eles utilizam a cultura, utilizam essas ferramentas todas, tá? Para diminuir, destruir e muitas vezes até evitar a constituição de uma família cristã, de uma família bíblica, ok? Fiquem bastante atentos, eu vou voltar bastante nesse assunto ainda, porque
a gente tem visto muitos casos, muitas situações assim de arrepiar, de dar medo, né? Mas eu vou voltar bastante nesses casos ainda. E nós vamos refletir um pouco mais à frente na medida que eu vou aprofundando. Percebam que essas primeiras aulas, pessoal, eu tô trazendo ainda tudo muito de maneira superficial. Eu tô pegando as notícias, eu tô tentando materializar, tô tentando colocar vocês na prática do que é essa guerra cultural no dia a dia. Dentro da educação, dentro da alfabetização, tá? Mas eu quero que com isso, na medida que, nessas primeiras aulas, nessas primeiras pelo menos 30, 50 aulas que a gente vai ter aqui, eu quero que vocês fiquem com os sentidos aguçados para perceber na mídia, no comportamento, na fala de um vizinho, de um parente. Opa, né? Isso aqui é uma ferramenta, né? Opa, isso aqui é um jargão. Opa, né? Isso aqui é uma falácia. Opa, isso aqui, né? Então, eu quero que vocês percebam a origem de certas falas, ainda que a pessoa que está proferindo aquela fala não tenha noção disso. Muita gente reproduz, né, sem saber o que está fazendo, porque se torna massa de manobra, tá? Então, nesse primeiro momento, eu tô aqui instrumentalizando vocês, eu tô tirando toda a lama por trás que tem na frente disso, para que vocês olhem as intenções que tem por trás, para que quando a gente começar a aprofundar, para que quando a gente começar a fazer um pouco mais de discussão, de reflexão teórica, para vocês se fundamentarem mesmo mais para frente com o passar do tempo, na medida que o assunto estiver bem mastigadinho aqui para vocês, tá? Para que a discussão teórica fique confortável, aí a gente consiga de fato aprofundar bem mais. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos para as próximas.